Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra, um maravilhoso momento quando nós nos encontramos aqui ao redor da palavra. Sabemos que nós estamos nessa hora gozando de uma das maiores bênçãos que essa mensagem havia guardado para nós nessa hora em que nós estamos vivendo. É o poder vivificador que está vivificando os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. E esse poder vivificador vem através da palavra vivificada e que faz o nosso coração crer nessas verdades que estão nessa mensagem. Veja, essa é a segunda cavalgada, essa é aquela voz, veja, a voz de arcanjo, a voz que está vivificando os nossos corpos mortais. Se está morto, é porque precisa de uma voz, e a voz do arcanjo. Essa é a voz de Cristo. Veja, essa é a segunda cavalgada. Esse é o que a gente chama de terceira etapa. Veja, essa abertura da palavra para vivificar os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento, de acordo com Romanos 8, verso 11, que diz assim, abre aspas, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Veja, e diz o profeta, trazendo-o em obediência, em sujeição à verdade da palavra. Isso é Efésios 2, essa é a ressurreição da qual nós estamos falando para esta hora. Veja, esse corpo que estava morto, veja, Romanos 7, impossibilitado de obedecer à palavra, impossibilitado de crer na verdade. Veja, então nós ouvimos uma voz, veja, Apocalipse 4, uma santa convocação. Disse o profeta que Apocalipse 4 é a voz de arcanjo, chamando a igreja, veja, para ir até a presença de Deus. Veja, como João foi chamado até a presença de Deus em Apocalipse 4. Veja, ele foi arrebatado em espírito, vivificado, para ver, veja, os eventos modernos desse dia, para ver o desenrolar do plano da redenção lá na eternidade. Ele viu todo o futuro até o milênio. Veja, o que foi aquilo? O poder vivificador. Esse poder vivificador vem para vivificar nossos corpos mortais, veja, em ordem para poder entrar em sua presença e ver Deus. Por isso diz lá nas bem-aventuranças, veja, que é a plenitude dessa vida, veja, a plenitude da vida cristã. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, porque os mansos herdarão a terra. Foi o cordeiro manso que tomou o livro na mão. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, essa escritura, veja, está se cumprindo em nossas vidas nessa hora. Veja, esse é o poder vivificador que está produzindo a dinâmica, juntando a mecânica e o Espírito é a dinâmica. Então diz assim, Apocalipse 10, verso 8, e a voz, veja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. A voz de arcanjo é a voz de Cristo. Veja, é a voz da trombeta que convocou Moisés para subir o monte Sinai para ver a Deus. Veja, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Veja, aqui agora não há mais a figura humana do irmão Brana. Veja, agora é o Espírito, Cristo, vivificando os nossos corpos mortais. Veja, vivificando a palavra para que possamos crer nela e, por conseguinte, estabelecer o reino dentro do nosso coração. Veja, e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Veja, a voz, porque dali vem o poder vivificador da palavra. Eu fui ao anjo dizendo-me, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Veja, esse poder vivificador, esse poder dessa voz, veja, vindo sobre nossos corpos mortais, de acordo com Romanos 8, Efésios 2, esta voz nos levantando de entre os mortos espirituais do sistema organizado, porque o sétimo sábado, a sétima era,
ainda fala da velha criação. Veja, mas há uma santa convocação em Apocalipse 4. Esse já é o 8º dia, já é o novo dia, entrando a eternidade. Veja, entrando a presença da glória de Deus, lá onde está o maná escondido, lá onde está a vara que foi vivificada pelo poder vivificador. Veja, lá está a palavra atrás do véu, lá está o sangue, as 7 vozes do sangue, lá está os querubins com as suas asas estendidas, fazendo sombra sobre o propiciatório. Veja, esta é a profecia, esta é a hora que nós estamos vivendo, esse é o momento em que nós estamos vivendo, o alarido dá lugar à voz. Veja, sai o sinal, fica a voz do sinal. Veja, então, ele vem vivificar nossos corpos mortais. Agora, veja, esse vivificar é para também nos vivificar, não apenas para trazer esse corpo mortal em obediência à palavra, mas para ver a sua segunda vinda. Somente o poder vivificador nos permite ver a sua segunda vinda. Veja, e é ali que está o poder para transformar. Essas coisas nos transformam. Essas coisas nos limpam, nos purificam, nos transformam. O poder vivificador de fé em fé e de glória em glória. Então veja, Apocalipse 4 e ao nascer do sol 201. João, o revelador, foi cheio completamente com o poder vivificador e ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. O anjo disse, vem, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Veja, Isaías também foi cheio do poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o milênio e muitas outras coisas. Foi o poder vivificador. E se o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. Veja, aquela voz, veja, a voz do sinal, a voz do arcanjo, a santa convocação. Veja, recordem o poder vivificador. Observe bem o que temos visto neste dia. Veja, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Veja, que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. Veja, o poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, veja, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era, e nós, o que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era o nosso Senhor. Por isso, a mensagem alimento espiritual, em seu devido tempo, o anjo lhe disse, vire a foto para a direita. Veja, você tem que ver do ângulo certo, e só o Espírito pode mostrar qual é o ângulo certo, e para tanto, precisa dessa voz, para trazer a ressurreição, e depois de ressuscitado de entre os incrédulos, já nesse novo dia, nessa santa convocação, veja, nossos olhos são abertos. Veja, vimos que era nosso Senhor. Vem vocês, foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. Veja, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 eras da igreja. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo. Veja, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Veja, primeiro, tem que haver essa voz de arcanjo para vivificar esse corpo mortal. E uma vez ressuscitado, agora pode ter seus olhos vivificados para ver a sua vinda. O que acontece com esses outros que não podem enxergar é que ainda estão dentro de Laodiceia, a velha criação. Não subiram, não ouviram a voz não chegou até eles da santa convocação. Seus corpos não foram vivificados para ver a sua segunda vinda. Vivificados nossos corações, os nossos espíritos, os nossos corpos. Vejam,
O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe à vida. Olha só. Que poder nos trouxe da morte? A voz de arcanjo, Cristo, aquela voz que chamou Lázaro para fora, aquela voz que disse: Lázaro, depois de estar morto por 4 dias, Lázaro, vem para fora. Nós estávamos mortos dentro de um sistema religioso, liderado por homens, governados por organizações. Mas veja, a trombeta do jubileu soou. Veja, chamando-nos à liberdade. Somos livres. Veja, para crer em toda a palavra. Estávamos mortos em delitos e pecados. Veja, homens, ministros, veja, detendo a verdade através da injustiça, interpretando errado a palavra. Grandes autoridades, mas invalidando a palavra. Então Deus nos levanta, ouvimos uma voz, essa voz nos vivificou. Veja, o poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe à vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer. E para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia ter feito, e o que devia haver feito, como também o que você será. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que ele foi todas essas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que até disse isso: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Que tremenda confiança no poder vivificador. Veja, derribai esse corpo, ou melhor, esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Por que disse isso? Porque ele sabia que isso estava escrito dele. Sabia que isso estava escrito dele na palavra de Deus, a qual não pode falhar. A palavra dizia: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixaria a sua alma no sepulcro. E ele bem sabia que este poder vivificador o levantaria e que não haveria corrupção, nem sequer de uma célula. Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Veja, por quê? Porque era a profecia, era a palavra de Deus. E a profecia, se é a verdadeira palavra de Deus, não pode falhar. E a mesma profecia e a palavra de Deus que levantou a ele, a mesma diz que nós já fomos levantados juntamente com ele. Com razão ele disse: não temais. Veja, está escrito que o Espírito que estava nele agora está em nós. Esse Espírito vivificará nossos corpos mortais. Amigos, não temam. O Filho tem saído. Que gloriosa declaração. Meu irmão, é algo extraordinário. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei ou não gostei, veja se a sua inscrição está ativa e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.